de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Ministério da Cultura e Fundação Dorina Noil para Cegos apresentam Diário de um Banana, A Gota d'Água, volume 3. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio, Bradesco, Libes Farmacêutica, Banco Safra, Transpetro, IBM Brasil e Empresas Rodobens, Instituto Votorantim, Cielo, Telemon Engenharia de Telecomunicações S.A., Alupar e CEMIG, Instituto Tortuga pela Valorização do Cidadão e Transmissor Aliança de Energia Elétrica S.A., Taesa, Kraton Polymers do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Petroquímicos Limitada, Cushman & Wakefield, Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, Planserve Engenharia, Concessionária de Rodovias TEB, Isapa Importação e Comércio Limitada, Metso Paper South America Limitada, Precon Goiás Industrial Limitada, Trench Ross Watanabe Advogados, Sacor Siderotécnica S.A., Companhia Bandeirantes, Faber-Castell, Unify do Brasil Limitada, MADES, IGB, Corumbá Concessões e Tegma Gestão Logística. Realização: Ministério da Cultura e Governo Federal. Brasil, país rico, é país sem pobreza. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos. Nome do livro: Diário de um Banana, A Gota d'Água. Autor: Jeff Kinney. Descrição de capa. Fundo com textura de capa de caderno em verde degradê. Na parte superior, o título do livro: Diário de um Banana. Diário na cor amarela, de um banana em azul com contorno branco. Logo abaixo, a gota d'água, com letras na cor branca. Ao redor, pequenas gotinhas. Na parte inferior, recorte de uma folha de caderno colada com fitas adesivas. Desenhado nele, banana assustado, com os braços esticados e boca cerrada. Ele usa uma sunga e está descalço, meio curvado. No canto inferior direito da folha, 2 faixas vermelhas, escrito Best-seller do New York Times. No rodapé, nome do autor em azul, Jeff Kinney, e logo da Vergara e Ribas Editora.
Leitura de contracapa. Greg não toma jeito mesmo, e a cada dia se envolve em mais confusão. O difícil é fazer seu pai engolir esse talento de Greg para se meter em situações embaraçosas. Ele já está por aqui com o garoto, e para botar algum juízo na cabeça dele, Frank Heffley tenta de tudo um pouco. É claro que Greg sempre encontra uma maneira de estragar tudo, até que seu pai faz uma grande ameaça e as coisas mudam de figura. Qual será a gota d'água que vai fazer a paciência de Frank transbordar de vez? A coleção Diário de um Banana é o maior fenômeno da literatura juvenil mundial. Traduzida para 35 línguas, ocupa os primeiros lugares das listas de best-sellers mais importantes. VIR Editoras. www.wimpykit.com, soletrando www.wimpykid.com, www.diariodeumbanana.com.br. Apresentação. Este livro lembra um diário com letras cursivas e redondas sobre linhas horizontais, ilustrado com desenhos em preto e branco. Esses desenhos são em formato de histórias em quadrinhos. Quando cada personagem fala ou lembra alguma coisa, balões redondos ficam próximos a cada um deles. Greg Heffley é o Banana. Ele é um menino magro, de cabelos curtos e espetados para cima e para os lados. Roderick é o irmão mais velho de Banana. Ele é alto, magro, de cabelos curtos e poucos fios espetados para cima. O pai de Banana é alto e magro. Na maioria das vezes, usa calça, camisa e gravata. Ele tem alguns fios de cabelo penteados para frente. A mãe de Banana é baixa e magra. Ela tem os cabelos curtos e usa óculos. Manny é o irmão mais novo de Banana. Ele é pequeno, tem os cabelos que lembram os de Banana, com nariz grande e fino. Hawley é o melhor amigo de Banana. Ele tem o rosto quadrado, cabelos finos, curtos e penteados para frente. Outros livros da coleção. Diário de um Banana. Diário de um Banana, Roderick é o cara. Diário de um Banana, Dias de Cão. Diário de um Banana, A Verdade Nua e Crua. Diário de um Banana, Casa dos Horrores. Diário de um Banana, Faça Você Mesmo. Diário de um Banana, o livro do filme. Desenho de Banana com sua família. Papai está na sua frente. Atrás de papai está Roderick, Holly, Hawley, Manny e mamãe. Para Tim. Pasta 1. Janeiro. Ano novo. Sabe aquela coisa de fazer uma lista de promessas no começo do ano para tentar se tornar uma pessoa melhor? Bom, o problema é que não é fácil para mim pensar em maneiras para me aprimorar, porque já sou uma das melhores pessoas que conheço. Então, minha promessa deste ano é tentar ajudar outras pessoas a se tornarem melhores. Mas o que descobri é que tem gente que não reconhece quando você está tentando ser prestativo. Desenho de Banana que observa sua mamãe comer uma tigela de guloseimas sentada ao sofá. Ele diz: "Acho que você deveria tentar fazer menos barulho quando mastiga." Uma coisa que notei logo é que as pessoas da minha família estão fazendo um péssimo trabalho para manter as suas promessas de ano novo. Mamãe disse que iria começar a fazer academia hoje, mas passou a tarde inteira vendo TV. E o papai disse que iria fazer uma dieta rígida, mas depois do jantar o peguei na garagem, enchendo a pança de bolinhos. Desenho de Banana com uma caderneta na mão. Ele observa o seu papai comendo bolinhos. Até meu irmão caçula, o Manny, não cumpriu sua promessa. Hoje de manhã ele falou para todo mundo que era um homenzinho e que estava largando a chupeta de vez. Aí jogou sua chupeta favorita no lixo. Desenho de Manny próximo à lixeira, que é observado por papai e mamãe que estão sentados à mesa. Bem, essa promessa de ano novo não durou nem um minuto. No mesmo desenho, papai e mamãe observam Manny derrubando a lixeira e pegando a chupeta de volta. A única pessoa da minha família que não pensou em nenhuma promessa foi meu irmão mais velho, Roderick, o que é uma pena, porque a lista dele teria uns 2 quilômetros. Então, decidi bolar um plano para ajudá-lo a ser uma pessoa melhor. Chamei de 3 vacilos e já era. A ideia básica era que toda vez que eu o visse fazendo besteira, faria um xizinho na ficha dele. Bom, o Roderick cometeu 3 vacilos antes mesmo que eu tivesse decidido o que já era queria dizer. Desenho de Roderick dando um soco nas costas de Banana, que ao assustar-se acaba largando as anotações.
Começo a pensar se eu também deveria desistir da minha promessa. Vai dar muito trabalho e até agora não fiz nenhum progresso. Além disso, após lembrar a mamãe pela bilionésima vez para não mastigar as batatinhas tão alto, ela deu um ótimo argumento. Disse, nem todo mundo consegue ser tão perfeito quanto você, Gregory. E pelo que eu vi até agora, acho que está certa. Quinta-feira. O papai está tentando de novo o negócio da dieta, o que é uma má notícia para mim. Há uns 3 dias ele não come nenhum chocolate e está muito rabugento. No outro dia, depois que papai me acordou e disse para me arrumar para a escola, acidentalmente caí no sono de novo. Acredite, essa é a última vez que cometo esse erro. Desenho de banana que está deitado em sua cama. Ao seu lado, o papai puxa sua coberta e grita, acorda! O problema é que o papai sempre me acorda antes de a mamãe terminar o banho, então eu sei que tenho uns 10 minutos de lambuja para sair de vez da cama. Ontem achei um ótimo jeito de dormir um pouco mais sem deixar o papai bravo. Depois que ele me acordou, levei todas as minhas cobertas junto comigo para o corredor e esperei, na porta do banheiro, a minha vez de usar o chuveiro. Aí deitei bem em cima da grade do aquecedor. E quando era acionado, a experiência era ainda melhor do que estar na cama. Desenho de banana à porta do banheiro deitado sobre o aquecedor. O problema era que o calor só saía por uns 5 minutos a cada vez, e nos intervalos eu simplesmente ficava deitado em cima de uma peça fria de metal. No mesmo desenho, banana treme de frio. Esta manhã, enquanto esperava a mamãe sair do banho, me lembrei que alguém tinha dado a ela um roupão no Natal. Aí fui até o armário dela e o peguei. Devo dizer que essa foi uma das jogadas mais incríveis que já fiz. Vestir aquilo era como estar enrolado numa toalha enorme e fofa, recém-saída da secadora. Na verdade, gostei tanto que continuei usando o roupão depois do banho. Acho que o papai ficou com inveja por não ter tido a ideia primeiro, pois quando me aproximei da mesa da cozinha, ele parecia mais rabugento do que nunca. Desenho do papai de banana sentado à mesa lendo o jornal. Ele observa a banana vestido de roupão que diz, bom dia. Acredite, as mulheres sabem o que fazem com esse negócio de roupão. Isso me fez pensar que outras coisas devo estar perdendo. Queria ter pedido um roupão no Natal, pois tenho certeza de que a mamãe vai querer o dela de volta. E quanto a presentes, este ano me dei mal de novo. Sabia que ia ter um dia de cão quando desci para a sala na manhã de Natal e vi que na minha meia só havia um desodorante e um guia de viagem. Desenho de banana observando sua meia de Natal. Ao seu lado, Manny brinca com muitos presentes. Acho que depois que você entra no ensino fundamental, os adultos decidem que já está velho demais para ganhar brinquedos ou alguma coisa que seja realmente divertida. Mas mesmo assim, querem que você fique animado quando abre os presentes bestas deles. Desenho da mamãe e mais uma personagem que observa um banana com um livro nas mãos. A personagem diz, vai te dar um empurrãozinho em álgebra. No livro está escrito, matemática é animal. Quase todos os meus presentes este ano foram livros ou roupas. A coisa mais parecida com brinquedo foi o que ganhei do tio Charlie. Quando desembrulhei o presente, não entendi o que era aquilo. Era um aro grande de plástico com uma rede pendurada. Desenho do brinquedo descrito. Tio Charlie me explicou que era uma cesta de roupa suja para o meu quarto. Me disse para pendurar a cesta atrás da porta e que agora ia ficar divertido separar a roupa suja. Desenho de tio Charlie conversando com banana que segura o cesto. Tio Charlie o ensina a jogar a roupa no cesto como se fosse bola. No começo achei que era brincadeira, mas depois vi que o tio Charlie estava falando sério. Aí tive de explicar a ele que, na verdade, não sou eu que lavo a minha roupa. Disse a ele que simplesmente jogo a roupa suja no chão e que a mamãe recolhe e leva para a lavanderia no porão. Desenho de banana contando o descrito para tio Charlie. Mamãe os observa. E então, alguns dias depois, tudo volta para o meu quarto limpinho, dobrado e empilhado. Eu disse ao tio Charlie que era melhor ele devolver a cesta de roupa suja e me dar dinheiro para comprar alguma coisa que fosse realmente usar. Foi aí que a mamãe se manifestou. Ela disse ao tio Charlie que achava a cesta de roupa suja uma ideia genial. Depois disse que de agora em diante eu ia tomar conta sozinho da minha roupa. Quer dizer, na prática, o tio Charlie me deu uma tarefa de Natal. É mesmo um saco que esse ano eu só tenha ganhado presentes vagabundos. Fiz muito esforço nos últimos meses, bajulando as pessoas e achei que seria recompensado no Natal.
Desenho de Banana se lembrando de quando ele retirou a neve da porta da casa de sua vovó. Ela lhe deu uma peça de roupa de presente. Agora que sou responsável por lavar minhas roupas, acho até que estou feliz por ter ganhado um monte delas. Quem sabe consigo atravessar o ano letivo inteiro sem que a roupa limpa. Segunda-feira. Hoje, quando Hawley e eu chegamos ao ponto de ônibus, tivemos uma surpresa desagradável. Tinha um pedaço de papel grudado no poste dizendo que a partir de hoje o trajeto do nosso ônibus havia sido realocado, o que significa que agora a gente tem de andar até a escola. Desenho de Hawley e Banana espantados ao lerem o bilhete no ponto de ônibus. Bem, eu gostaria de bater um papo com um gênio que surgiu com essa ideia, porque a nossa rua fica praticamente a 400 metros da escola. Hoje o Hawley e eu tivemos de correr para não chegar atrasados, e o pior foi quando o nosso ônibus de sempre passou por nós cheio de garotos da rua Weirley, que fica perto de onde a gente mora. Os garotos da rua Weirley fizeram sons de macaco ao passar por nós, e isso foi muito chato, porque é exatamente o que nós fazíamos quando passávamos por eles. Desenho dos garotos dentro do ônibus fazendo hi para Banana e Hawley. Vou dar uma boa razão para não mandar as crianças a pé para a escola. Hoje em dia, os professores passam tanta lição de casa que, com todos aqueles livros e cadernos, a mochila acaba pesando uns 100 quilos. E se quer saber qual é o efeito disso sobre as crianças depois de algum tempo, é só dar uma olhada no Roderick e em alguns amigos dele. Desenho de Roderick e seus amigos. Todos eles têm a coluna curvada. Por falar em adolescente, o papai conseguiu uma bela vitória hoje. O pior adolescente do bairro é um garoto chamado Lenwood Hurt. É uma espécie de arqui-inimigo do papai. Ele já chamou a polícia por causa do Lenwood Hurt umas 50 vezes. Desenho de Lenwood descendo em frente à casa de papai com seu skate, atropelando a lixeira que cai. Papai grita: "Malditos adolescentes fedorentos!" Acho que os pais do Lenwood se encheram das palhaçadas dele e o despacharam para a escola militar. Pensa que o papai ficou feliz? Pois acho que ele só vai ficar numa boa depois que todos os adolescentes do planeta forem despachados para instituições de menores, Alcatraz ou coisa do tipo, inclusive o Roderick. Ontem a mamãe e o papai deram uma grana ao Roderick para ele comprar livros e assim se preparar para o vestibular, só que ele gastou tudo numa tatuagem. Desenho de papai e mamãe que observam Roderick com uma tatuagem no braço escrita fralda cheia. Ainda tenho algum tempo até virar adolescente, mas assim que isso acontecer, garanto que o papai vai agarrar a primeira oportunidade para me despachar de casa. Segunda-feira. Mani passou a semana passada inteira levantando da cama no meio da noite e descendo para o andar de baixo. Desenho de Banana e sua mãe assistindo televisão. Mani está ao lado do sofá e diz: "Oi?" Em vez de levá-lo de volta para a cama, a mamãe deixa o Mani ficar sentado com a gente, vendo TV. Isso não é justo, porque quando o Mani está com a gente, não posso assistir a nenhum dos programas que eu gosto. Só sei que quando eu era pequeno, não tinha esse negócio de levantar da cama. Fiz isso algumas vezes, mas o papai acabou na hora com a minha alegria. Tinha um livro que o papai lia para mim todas as noites, A Árvore Generosa. Era muito bom, mas na contracapa havia uma foto do autor, um cara chamado Shel Silverstein. Só que o Shel Silverstein mais parece um ladrão ou um pirata do que um cara que fica escrevendo livros para crianças. Desenho do livro com a foto de Shel. Ele é um homem careca com grandes olhos, sobrancelhas muito grossas, orelhas de abano, boca grande, muita barba, bigode e costeletas. Papai devia saber que aquela foto me deixava perturbado, porque uma noite, depois que saí da cama, ele disse: "Desenho de Banana em sua cama que observa seu papai que está com um livro nas mãos. Papai diz: se você sair de novo da cama hoje, talvez encontre o Shel Silverstein no corredor." Aquilo resolveu o assunto. Até hoje não saio da cama no meio da noite, mesmo que esteja muito apertado. Acho que a mamãe e o papai nunca leram um livro do Shel Silverstein para o Mani. Talvez seja por isso que ele continua se levantando depois de ser posto na cama. Ouvi algumas das histórias que eles leem para o Mani e devo dizer que as pessoas que escrevem aqueles livros se dão super bem. Em primeiro lugar, quase não há palavras nesses livros. Imagino que deva levar mais ou menos 5 segundos para se escrever um. Desenho de Mani deitado em sua cama. Sua mãe sentada na cama lê um livro.
Ela diz: urso bobo come, urso bobo chora, urso bobo dorme, urso bobo cora. Fim. Falei para a mamãe o que achava dos livros do Manny e ela disse que se era assim tão fácil escrevê-los, então eu devia escrever um. Foi exatamente o que fiz. Acredite, foi a coisa mais fácil do mundo. É só inventar um personagem com um nome divertido e depois fazê-lo aprender uma lição no final do livro. Agora só preciso mandar o negócio para algum editor e esperar que o dinheiro comece a chegar. Uma sequência de desenhos. No primeiro, um personagem careca com cabelos apenas de lado. Ele usa óculos, tem o nariz grande e diz: "Se liga, Sr. Esdrúvius", por Greg Heffley. O quadro seguinte traz o Sr. Esdrúvius dizendo: "Não sei grande coisa, mas uma coisa eu sei. Os ursos polares são animais inúteis." Ao lado, o texto: "Era uma vez um homem chamado Sr. Esdrúvius que pensava um monte de pensamentos malucos." No quadro seguinte, continua o texto: "Um dia o Sr. Esdrúvius foi dar uma volta de carro." O desenho do Sr. Esdrúvius dizendo: "Lá vou eu." Ele está dentro do carro. O desenho seguinte traz o carro caindo de uma ponte e o Sr. Esdrúvius dizendo: "Ops!" E no texto diz: "Mas aí..." O desenho seguinte diz: "E então..." No desenho está o Sr. Esdrúvius com a cabeça machucada no hospital. Ao lado dele, um grande urso e também um médico. O médico diz: "Sr. Esdrúvius, por pouco não se afoga, mas por sorte o Tobu, que estava sentado num iceberg, salvou sua vida." No final, o texto diz: "Assim," Esdrúvius fala, "antes eu disse que os ursos polares são animais inúteis, mas agora vejo que nem todos os ursos polares são tão inúteis." Fim. Entendeu? A única coisa que percebi depois de acabar o livro foi que tinha esquecido das rimas, mas se o editor quiser que eu faça isso, vai ter de me pagar um extra. Sábado. Bem, depois de passar as últimas 2 semanas indo a pé para a escola, estava com a maior vontade de passar 2 dias sem fazer nada. O problema de ver TV num sábado é que só tem boliche ou golfe. Além disso, o sol entra pela vidraça e mal se consegue enxergar alguma coisa na tela. Desenho de banana assistindo TV. Um grande sol entra por sua janela e na TV diz: "É um strike, Dave." Hoje eu queria mudar de canal, mas o controle remoto estava em cima da mesinha. Tinha-me instalado com a tigela de cereais no colo e não estava a fim de me levantar. Tentei usar a força da mente para obrigar o controle remoto a levitar até minha mão, mesmo tendo tentado fazer isso 1 milhão de vezes sem conseguir. Hoje passei uns 15 minutos tentando, me concentrando pra valer, e nada. Só queria que o papai não estivesse o tempo todo parado bem atrás de mim sem que me desse conta. Desenho de banana tentando fazer o controle levitar e sendo observado por seu pai. O papai me disse que eu teria de sair e fazer algum exercício. Disse a ele que passo o tempo todo fazendo exercício e que naquela manhã mesmo tinha usado o equipamento de musculação que ele me deu. Mas devia ter inventado alguma outra coisa mais possível, porque estava na cara que aquilo não era verdade. Desenho de papai observando o equipamento de musculação que está desmontado e serve como cabide. Papai não larga do meu pé com essa história de exercício porque o chefe dele, o tal Sr. Warren, é pai de 3 garotos que são malucos por esportes. Todos os dias, quando vem do trabalho para casa de carona com alguém, papai vê os filhos do Sr. Warren no gramado na frente da casa deles. Desenho de papai dentro do carro observando as crianças. Uma delas faz flexão, o outro joga futebol americano próximo a uma lata de lixo e o terceiro está com uma raquete de tênis. Neste mesmo espaço há uma bola de futebol. Acho que o papai fica bem decepcionado toda vez que chega em casa e vê o que os filhos dele estão fazendo. Papai observa Manny chorando, enquanto Banana observa Roderick, que está com o espelho na mão, tentando fazer o carrinho de Manny pegar fogo. Bem, como disse, hoje o papai me botou para fora de casa. Eu não conseguia pensar em nenhuma coisa que estivesse a fim de fazer, mas aí tive uma ótima ideia. Ontem no almoço, Albert Sandy estava contando para todo mundo o lance do cara na China ou na Tailândia ou sei lá onde, que conseguia dar saltos de 2 metros de altura, sem brincadeira. O jeito como ele fazia isso era cavando um buraco de uns 10 centímetros no chão e pulando para dentro e para fora do buraco 100 vezes. No dia seguinte, o cara fazia um buraco 2 vezes mais fundo e pulava para dentro e para fora. Depois de alguns dias, ele já estava pulando feito um canguru. Desenho de banana observando seu colega contar sobre o atleta.
Alguns caras disseram ao Albert que aquilo era conversa fiada, mas para mim fazia o maior sentido. Além disso, achei que se fizesse o que ele estava dizendo e acrescentasse alguns dias ao plano, todos os meus problemas com os valentões talvez chegassem ao fim. Desenho de 2 garotos, um deles está com um porrete na mão, entra por uma porta, vê uma lata de lixo, enquanto Banana, suspenso na parede, diz: "Procurando alguém, camaradas?" Fui buscar uma pá na garagem e achei um lugar na frente de casa que parecia um bom local para fazer um buraco. Mas antes mesmo de começar, mamãe apareceu e me perguntou o que eu estava pretendendo fazer. Desenho de Banana com a pá sendo observado por sua mamãe. Disse à mamãe que ia só cavar um buraco, mas é claro que ela não gostou nada da ideia. Aí ela veio com 20 razões para eu não cavar um buraco. Mamãe me disse que era perigoso cavar no jardim por causa da fiação subterrânea e da tubulação e essa história toda. Depois me fez jurar de pés juntos que não ia cavar buracos no nosso jardim. Então eu prometi. Mamãe entrou em casa, mas ficou me espionando pela janela. Eu sabia que ia ter de pegar minha pá e ir cavar um buraco no outro lugar. Então me mandei para a casa do Hawley. Ultimamente tenho aparecido pouco na casa do Hawley, e isso se deve em boa parte ao Fregley. Ele passa um tempão no jardim na frente da casa dele, que era onde estava hoje, quando passei por lá. Desenho de Banana com a pá na mão falando com Fregley. Fregley mostra seu braço e diz: "Esta ferida está com um cheiro esquisito?" Minha nova estratégia com Fregley é evitar contato visual e continuar andando. E hoje acho que deu certo. Quando cheguei na casa do Hawley, contei a ele minha ideia e como nós dois praticamente viraríamos ninjas se cumpríssemos aquele plano de pular do buraco que eu tinha bolado. Desenho de Banana com a pá na mão conversando com Hawley. Mas Hawley não se animou muito com a coisa. Disse que os pais dele iam ficar furiosos se a gente cavasse um buraco no jardim sem consultá-los. Então precisava ir lá dentro pedir permissão antes. Agora, se tem uma coisa que sei a respeito dos pais do Hawley é que eles nunca gostam das minhas ideias. Disse ao Hawley que a gente podia tapar o buraco com uma lona ou um cobertor ou algo assim e depois disfarçar com folhas e que os velhos dele nunca iriam descobrir. Isso parece que o convenceu. Ok, concordo que os pais do Hawley talvez descobrissem o buraco, mas só dentro de 3 ou 4 meses. Desenho do pai de Hawley cortando a grama, quando ele cai no buraco e grita: "Aiê!" Hawley e eu encontramos um bom lugar no jardim e começamos a cavar, mas logo no início surgiu um problema. A terra estava congelada, uma rocha, e não conseguimos cavar de jeito nenhum. Desenho de Hawley todo agasalhado, observando Banana que tenta cavar. Fiquei alguns minutos tentando, depois passei a pá ao Hawley. Ele também não conseguiu nada, mas o deixei tentar por um período mais longo para que sentisse que estava contribuindo para o projeto. Desenho de Hawley tentando cavar. Ele é observado por Banana, que bebe algo, e o vê pela janela. Hawley conseguiu avançar um pouco mais do que eu, mas quando começou a escurecer, ele desistiu. Acho que vamos ter de fazer uma nova tentativa amanhã. Domingo. Bom, passei boa parte da noite pensando no assunto e vi que naquele ritmo só conseguiríamos terminar de cavar um buraco de 2 metros de profundidade depois de entrar na faculdade. Assim sendo, tive de achar um esquema de ação totalmente diferente. Me lembrei daquele lance que vi na TV em que cientistas faziam uma cápsula do tempo e a enchiam com um monte de troços como jornais e DVDs e coisas assim. Depois os cientistas enterravam a cápsula. A ideia era que dentro de algumas centenas de anos, alguém ia aparecer e desenterrar a cápsula, e eles iam poder saber como viviam as pessoas do nosso tempo. Desenho de um baú com chave onde está escrito Cápsula do Tempo, não abra até 2300 DC. Expliquei minha ideia ao Hawley e ele pareceu muito entusiasmado. Antes de mais nada, acho que ele estava feliz porque não íamos passar os próximos anos cavando um buraco. Pedi ao Hawley que contribuísse com alguns itens para pôr dentro da cápsula do tempo e foi aí que a coisa encrespou. Disse a ele que se pusesse alguns de seus presentes de Natal dentro da cápsula do tempo, as pessoas do futuro encontrariam coisas realmente bacanas quando abrissem a caixa. Hawley me disse que isso não era justo, porque eu não ia pôr nenhum dos meus presentes de Natal dentro da cápsula. Aí tive de explicar que as pessoas do futuro iam nos achar muito sem graça se abrissem a caixa e só encontrassem roupas e livros. Desenho de Banana explicando a Hawley sobre os presentes. Ele está sentado em sua cama com a caixa dos presentes de Natal ao seu lado.
Aí disse ao Hawley que ia pôr 3 pratas do meu dinheiro na caixa para provar que também estava fazendo sacrifícios. Aquilo pareceu suficiente para convencê-lo a abrir mão de um de seus novos games e de umas coisinhas mais. Na verdade, eu tinha um plano secreto que não havia revelado ao Hawley. Sabia que o lance de pôr dinheiro na cápsula do tempo era uma jogada esperta, porque no futuro aquele dinheiro vai valer muito mais do que $3. Assim, vamos esperar que a pessoa que encontrar a cápsula volte atrás no tempo para me recompensar pelo fato de tê-la enriquecido. Escrevi um bilhete e coloquei na caixa só para ter certeza de que a pessoa que a encontrar vai saber exatamente a quem agradecer. Desenho do bilhete que diz: a quem interessar possa, o dinheiro foi doado por Greg Heffley, Rua Surrey, 12. Hawley e eu encontramos uma caixa de sapatos e guardamos todas as nossas coisas lá dentro. Depois, fechamos bem com fita crepe. Escrevi um aviso na caixa para que ela não fosse aberta antes do tempo. Desenho da caixa fechada com fita crepe. De um lado diz Cápsula do Tempo. Do outro diz só abrir depois que for possível viajar no tempo. Depois pusemos a caixa no buraco que havíamos cavado ontem e enterramos o melhor que pudemos. Gostaria que o Hawley tivesse feito um pouco mais de esforço ao cavar o buraco, porque nossa cápsula não estava bem enterrada. Espero que não apareça ninguém para mexer nela, já que precisa ficar onde está durante pelo menos alguns séculos. Desenho de Hawley com roupa de frio segurando uma pá, enquanto Banana enterra a caixa e bate sobre a terra. Segunda-feira. Bom, minha semana começou mal. Quando saí da cama, o roupão da mamãe não estava no lugar de sempre, pendurado na maçaneta do meu quarto. Perguntei à mamãe se havia pegado o roupão de volta, mas ela disse que não. Aí tive o pressentimento de que papai tinha alguma coisa a ver com aquilo. Há alguns dias imaginei um jeito de combinar a experiência do roupão com a experiência do aquecedor, e acho que papai não curtiu muito minha ideia. Desenho de Banana em pé em cima do aquecedor. Ele está com o roupão da mamãe cantarolando e é observado por papai. Acho que ele escondeu o roupão ou deu um fim nele. Pensando bem, ontem, depois do jantar, o papai deu uma corrida até a caixa de donativos para os pobres. Provavelmente isso não é um bom sinal. Seja como for, se papai realmente deu um fim no roupão, não seria a primeira vez que ele jogou fora os pertences particulares de outra pessoa. Você lembra como Manny estava tentando largar a chupeta? Ontem de manhã, papai deu um fim em todinhas as chupetas do Manny. Aí, o Manny surtou. O único jeito que a mamãe conseguiu encontrar para acalmá-lo foi desencavando seu velho cobertor, aquele treco que ele chama de coiso. No começo, coiso era uma manta azul que a mamãe havia tricotado para dar ao Manny em seu primeiro aniversário. Foi amor à primeira vista. Desenho de mamãe mostrando a manta para Manny. Manny a observa enquanto coraçõezinhos estão sobre a sua cabeça. Manny andava com aquilo por toda parte. Não permitia nem que a mamãe o pegasse para lavá-lo. Ele começou a se desmanchar e quando o Manny estava com 2 anos, seu cobertor tinha virado basicamente uns 2 pedaços de lã grudados um ao outro por uvas passas e melecas. Acho que foi nessa época que Manny começou a chamar o cobertor de coiso. Desenho do cobertor. Faz 2 dias que o Manny arrasta o coiso pela casa exatamente como fazia quando era bebê, e eu fico o tempo todo tentando me manter longe do caminho dele. Desenho de Manny arrastando a manta próxima ao sofá. Sobre o sofá está a Banana com os joelhos dobrados. Quarta-feira. Estou cansado de ir a pé para a escola todos os dias. Então, hoje de manhã, perguntei à mamãe se ela podia levar o Hawley e eu de carro. Só não pedi antes porque o carro dela está com um para-choque cheio de adesivos constrangedores e os garotos da minha escola não perdoam esse tipo de coisa. Tentei raspar os adesivos do para-choque, mas não sei que tipo de cola os caras usam, porque, pelo jeito, a ideia é deixá-los grudados até o fim dos tempos. Desenho de um dos adesivos, onde está um ursinho cheio de corações. No texto, meu filho estuda na escolinha Carinha Fofa. Hoje o Hawley e eu ganhamos carona da mamãe, mas falei para ela nos deixar atrás da escola. Desenho de mamãe dentro do carro enquanto observa Banana e Hawley. Mamãe diz, você tem certeza de que é aqui mesmo que querem ficar? Banana diz, temos, obrigado pela carona. Bom, cometi o erro idiota de esquecer a mochila no carro. Aí a mamãe levou para mim na 4ª aula. E claro que escolheu o dia de hoje para finalmente começar a fazer academia.
Desenho da mamãe de Banana levando sua mochila dentro da sala de aula. Ela é observada por vários alunos. Banana está aflito. Mamãe está vestida com roupas de academia, sendo polaina, faixa, colã. Ela diz: "Esqueceu isto, meu querido?" Foi mesmo um azar daqueles. A quarta aula é a única em que estou na mesma sala que a Holly Hills e durante todo este ano tenho me esforçado para impressioná-la. Acho que o incidente deve ter causado um atraso de pelo menos 3 semanas em minha meta. E tem mais, não sou o único garoto que está tentando impressionar a Holly Hills. Acho que todos os garotos da minha classe estão apaixonados por ela. Holly é a quarta garota mais bonita da classe, mas as 3 primeiras têm namorado. Então, um monte de garotos como eu está fazendo de tudo para ficar numa boa com ela. Tenho me esforçado para me destacar do resto dos moleques que gostam da Holly, e acho que finalmente achei um jeito: humor. Veja, os garotos da minha classe são homens das cavernas no que diz respeito a brincadeiras. Para se ter uma ideia, olha só o tipo de coisa que o pessoal da minha escola acha graça. Desenho de um garoto grande colocando os pés para que outro venha e tropece. O outro cai enquanto o primeiro ri. Sempre que ela está por perto, trato de utilizar meu melhor arsenal humorístico. Costumo usar o Hawley como meu escada e treinei-o muito bem para algumas piadas ótimas. Desenho de vários alunos observando Banana e Hawley. Hawley diz: "Fazendo o quê?" Banana diz: "Comendo chocolate." "Achou onde?" "Caiu de um cachorro." E ambos riem. O único problema é que o Hawley está começando a ficar um pouco metido quando se trata de definir quem vai dizer o quê, então não sei se a nossa parceria vai durar muito. Desenho de Hawley e Banana que conversam. Hawley diz: "Posso dizer a parte do caiu de um cachorro?" Banana responde: acho que não." Sexta-feira. Bom, aprendi minha lição com o negócio da carona com a mamãe, então tornei a ir a pé para a escola. Só que esta tarde, quando estava voltando para casa com o Hawley, juro que achei que não ia ter energia suficiente para subir a ladeira até minha casa. Por isso, pedi ao Hawley que me levasse de cavalinho. Hawley não ficou muito entusiasmado com a ideia. Aí fui obrigado a lembrá-lo de que somos melhores amigos e que esse é o tipo de coisa que os melhores amigos fazem um pelo outro. No fim, ele cedeu e me ofereci para carregar a mochila dele. Desenho de uma ladeira onde Hawley sobe com Banana às suas costas, levando as mochilas. Hawley parece cansado. Mas tenho a sensação de que não vai haver uma segunda vez, pois o Hawley estava completamente acabado quando me largou na porta de casa. Sabe como é? Se a escola vai acabar com o nosso ônibus, o mínimo que eles podiam fazer era instalar um teleférico na nossa rua. Desenho de Hawley e Banana subindo a ladeira dentro do teleférico. Mandei uns 5 e-mails para o diretor dando essa sugestão, mas ele ainda não me respondeu. Quando cheguei em casa, também estava bem cansado. A novidade é que todo dia tiro uma soneca depois da escola. Na verdade, vivo por minhas sonecas. Dormir depois da aula é a única maneira que encontrei de realmente recarregar as baterias. E quase todos os dias, assim que chego em casa, vou direto para a cama. Desenho de Banana mergulhando em sua cama. Na verdade, eu meio que estou virando um especialista em dormir. Depois que caio no sono, não acordo de jeito nenhum. A única pessoa que conheço que é melhor do que eu em matéria de dormir é o Roderick. E vou explicar por quê. Faz umas 2 semanas, a mamãe teve de encomendar uma cama nova para o Roderick, porque a dele estava arruinada. Aí os caras da loja de móveis chegaram para levar embora a cama e o colchão velhos. Quando eles chegaram, Roderick estava no meio da soneca pós-aula. Aí os caras levaram a cama embora e ele ficou dormindo no chão, bem no meio do suporte vazio da cama. Desenho de Roderick dormindo no meio do suporte com vários objetos à sua volta, sendo fones de ouvido, guloseimas, papel higiênico e outros. A coisa que mais me preocupa é que o papai vai proibir nossas sonecas pós-aula. Estou começando a ficar com a sensação de que ele está cansado de acordar nós dois para o jantar todas as noites. Desenho de papai que observa com cara de bravo Roderick e Banana, que estão sentados à mesa com cara de sono. Terça-feira. Bom, detesto ter de admitir isso, mas acho que minhas sonecas estão começando a ter um efeito sobre as minhas notas. Veja, eu costumava fazer lição assim que chegava da escola. Depois, à noite, assistia à TV. Ultimamente, tenho tentado fazer os deveres enquanto vejo TV e às vezes não dá muito certo.
Desenho de banana sentado ao sofá assistindo TV enquanto faz os deveres de casa. Na TV, diz: para que Larissa fique mais uma semana com a gente, diz que 492 ou digite a palavra Larissa agora. Banana está com o telefone em sua mão. Precisava entregar um trabalho de 4 páginas na aula de biologia hoje, mas ontem à noite fiquei meio envolvido com o programa que estava assistindo. Por causa disso, tive de tentar escrever a coisa toda durante o recreio na sala de informática. Não tinha muito tempo para fazer pesquisa, então mexi nas margens e no tamanho das letras para espichar o que tinha e ficar com um total de 4 páginas. Mas tenho certeza de que a senhora Nolan vai me chamar para conversar. Uma sequência de desenhos. No primeiro deles, escrito Chimpanzés, redação de 4 páginas, Greg Heffley. No segundo, esse é um chimpanzé, também conhecido como macaco. Abaixo o desenho de um macaco. No texto continua. A redação que você tem em mãos neste momento fala sobre os chimpanzés. No terceiro desenho diz: dizem que os chimpanzés são inteligentes, mas não sei se isso é verdade. Desenho de banana conversando com o chimpanzé. Sai da frente, macaco. Não me chame de macaco, mas você é um. Ah, é. No quarto desenho diz: bom, parece que meu papel acabou, então acho que é o fim. Fim está escrito em letras garrafais e negritadas. Ontem acabei levando 0 numa prova de geografia. Em minha defesa, esclareço que foi muito difícil estudar para a prova e assistir ao futebol ao mesmo tempo. Para ser sincero, acho que os professores não deviam fazer a gente ficar nessa decoreba, porque no futuro todo mundo vai ter um robô para lhe dizer tudo o que você precisa saber. Desenho de banana adulto. Ele está de bigode e à sua frente tem um robô. Ele diz: robô, qual é o maior estuário do mundo? É o rio Obe, na Rússia. Muito obrigado. Por falar em professores, hoje a senhora Craig estava de péssimo humor. É que o dicionário grandão que costuma ficar em cima da mesa dela tinha desaparecido. Tenho certeza de que alguém o pegou emprestado e esqueceu de devolver, mas a palavra que a senhora Craig não parava de usar era roubou. Descendo a senhora Craig com cara de assustada, olhando para sua mesa onde não está o dicionário. A senhora Craig disse que se o dicionário não aparecesse na mesa dela antes do fim da aula, todo mundo ia ficar de castigo. Depois ela nos disse que ia sair da sala e que se o culpado pusesse o dicionário em cima da mesa dela, não haveria consequências e nenhuma pergunta seria feita. A senhora Craig deixou Pat Farrell como monitora da turma e saiu da sala. Pat leva muito a sério o cargo de monitora e sempre que está no comando ninguém tem coragem de sair da linha. Desenho de Patty, que está com um caderno de anotações observando a sala, que também a observa. Eu esperava que quem tivesse pegado o dicionário se apresentasse logo e resolvesse o assunto, pois tinha tomado 2 caixinhas de achocolatado no almoço. Desenho de banana que desesperadamente diz: posso, por favor, ir ao banheiro? Patty responde: não. Mas ninguém se apresentou. E não deu outra. A senhora Craig cumpriu a promessa e não deixou ninguém sair para o recreio. Depois disse que ia nos reter na sala todos os dias enquanto o dicionário não aparecesse. Sexta-feira. A senhora Craig nos deixou na sala no recreio pelos últimos 3 dias e nada de dicionário. Hoje Pat Farrell não veio porque estava doente. Aí a senhora Craig mandou Alex Aruda tomar conta da turma enquanto ela estava fora da sala. Alex é um bom aluno, mas as pessoas não têm medo dele como tem da Patty. Assim que a senhora Craig saiu, a sala virou um completo pandemônio. Desenho de Alex Aruda ao centro da sala de aula sentado em sua carteira. Ele observa os alunos fazendo uma grande algazarra. Uns caras que estavam de saco cheio de passar todos os recreios presos na sala resolveram tentar descobrir quem tinha pegado o dicionário da senhora Craig. A primeira pessoa que eles interrogaram foi um garoto chamado Corey Lamb. Acho que o Corey era o número 1 da lista de suspeitos, pois é esperto e está sempre usando palavras complicadas. Desenho de Corey com medo sendo abordado por 2 alunos maiores do que ele. Corey confessou o crime num piscar de olhos, só que depois disse que tinha confessado porque a pressão o fez pirar. Desenho dos 2 alunos grandes revistando todo o material de Corey que os observa. O próximo garoto da lista foi Peter Lin, e num instante Peter também confessou. Desenho de Peter sendo abordado pelos garotos.
Cheguei à conclusão de que era só uma questão de tempo. Aqueles caras também iam me pegar. Aí me dei conta de que tinha de bolar algum plano depressa. Li muitos livros do Sherlock Holmes e sei que às vezes só um nerd pode tirar você do aperto. E achei que se havia alguém capaz de resolver aquele caso, esse alguém era Alex Aruda. Então, eu e 2 outros caras que não estavam muito a fim de ser pressionados, fomos falar com o Alex para ver se ele podia nos dar uma ajuda. Dissemos ao Alex que precisávamos dele para resolver o mistério do dicionário, mas ele nem mesmo sabia do que estávamos falando. Acho que o Alex, de tão hipnotizado pelo livro que estava lendo, nem tinha se dado conta do que estava ocorrendo à sua volta nos últimos dias. Desenho de Alex sentado em sua carteira sendo observado por Banana e seus amigos. E mais, Alex sempre fica lendo na sala durante o recreio. Logo, o castigo da Sra. Craig não havia surtido muito efeito na vida dele. Infelizmente, Alex também tinha lido sua cota de livros do Sherlock Holmes e disse que só ajudaria se a gente pagasse 5 pratas. Bom, isso era totalmente injusto, pois o Sherlock Holmes só cobrava 1 centavo. Mesmo assim, eu e os outros caras concordamos que valia a pena. Juntamos a grana e entregamos a ele. Explicamos todos os detalhes do caso ao Alex, mas não tínhamos grande coisa a dizer. Depois perguntamos se ele teria condições de nos colocar no rumo certo. Achei que o Alex ia começar a tomar notas e a nos fazer uma preleção científica estrambólica, mas ele simplesmente fechou o livro que estava lendo e nos mostrou a capa. E vocês não vão acreditar, era o dicionário da Sra. Craig. Desenho de Alex com o livro nas mãos. Ele é observado por todos os demais garotos que estão com ponto de exclamação sobre suas cabeças. Alex disse que estava estudando o dicionário pois queria se preparar para o concurso de soletração no mês que vem. Bom, teria sido ótimo saber daquilo antes que tivéssemos entregado nossas 5 pratas a ele. De todo jeito, não havia tempo a perder, porque a Sra. Craig ia voltar para a sala a qualquer momento. Coriolandia arrancou o livro das mãos do Alex e o colocou na mesa da Sra. Craig. Só que ela entrou na sala exatamente naquele instante. Desenho do Corey colocando o dicionário sobre a mesa da professora. Ela entra e diz, ahá! A Sra. Craig acabou voltando atrás em sua promessa de que não haveria consequências. Assim, Coriolandia vai passar as próximas 3 semanas sem poder sair para o pátio no recreio. Olhando pelo lado bom, pelo menos ele vai ter a companhia do Alex Aruda. Desenho do Corey observando pela janela da sala de aula enquanto os garotos se divertem. Pasta 2. Fevereiro. Terça-feira. Ontem, na cantina, quando esvaziei o saco com meu lanche, vi apenas 2 frutas e nenhum biscoito. Desenho de Banana esvaziando seu saco e as frutas caindo em sua mesa. Outros garotos o observam. Ele diz, mas que... Isso era um problema e tanto. Mamãe sempre põe os biscoitos ou algo do tipo para o meu lanche e, na verdade, é a única coisa que eu como. Portanto, passei o resto do dia sem a menor energia. Desenho do professor de educação física que observa a Banana não conseguindo levantar o seu corpo na barra. O professor diz, pelo menos uma. Banana diz, não dá. Ele é observado por outros alunos. Quando cheguei em casa, perguntei à mamãe que história era aquela das frutas. Ela disse que sempre compra biscoitos suficientes para uma semana e que um de nós, garotos, devia ter pegado alguns da lata na lavanderia. Tenho certeza de que a mamãe acha que eu é que roubei os biscoitos, mas essa lição já aprendi, acredite. No ano passado peguei uns biscoitos da lata, mas depois me dei mal quando abri o saquinho na escola e vi o que a mamãe tinha mandado para o lanche. Desenho de Banana próximo à mesa do refeitório, onde é observado por outros alunos. Ele traz um objeto em sua mão e diz, será que algum dos senhores estaria interessado em trocar alguma coisa por uma caixinha de croutons? Hoje, na hora do lanche, aconteceu exatamente a mesma coisa. 2 frutas e nenhum biscoito. Como falei, realmente dependo da força que aquele açúcar me dá. Quase dormi na 6ª aula, a do Sr. Watson, mas, por sorte, acordei quando bati a cabeça no encosto da cadeira. Desenho do professor observando Banana, batendo a cabeça no encosto da cadeira. Ele diz, uepa! Quando eu cheguei em casa, falei para a mamãe que não era justo alguém comer os biscoitos e eu me dar mal, mas ela disse que não ia sair para comprar nada até o fim da semana e que eu teria de me virar até lá. Papai também não ajudou em nada. Quando fui me queixar a ele, a única coisa que fez foi estabelecer um castigo para todo aquele que fosse apanhado roubando biscoitos, ou seja, nada de bateria e nada de videogame por uma semana. Obviamente, ele acha que o culpado só pode ser o Roderick ou eu.
Como disse, não fui eu, mas achei que talvez o papai tivesse razão quanto ao Roderick. Quando Roderick subiu para o banheiro depois do jantar, entrei no quarto dele para ver se encontrava farelos ou embalagens vazias. Mas, enquanto estava xeretando lá, ouvi os passos dele se aproximando. Tive de me esconder correndo, porque por alguma razão o Roderick fica muito descontrolado quando me pega no seu quarto, como ontem. Desenho de Roderick observando Banana, que está com 2 baquetas, uma em cada nariz, e olha para Holly dizendo: "Ei, olha para mim." Pouco antes de o Roderick chegar, me enfiei no armário dele e fechei a porta. Roderick entrou, se jogou na cama e ligou para um amigo dele, o Ward. Roderick e Ward ficaram falando para sempre e eu estava começando a achar que teria de passar a noite naquele armário. Desenho de Roderick sobre sua cama conversando ao telefone. Ao lado da cama, num armário, está escondido Banana. Roderick e Ward entraram numa discussão bastante exaltada sobre se uma pessoa era ou não capaz de vomitar se estivesse plantando bananeira, e comecei a achar que quem ia vomitar era eu. Por sorte, mais ou menos nessa hora acabou a bateria do telefone. Quando Roderick foi buscar o outro aparelho, saí correndo do quarto dele. O lance dos biscoitos não teria a menor importância se eu tivesse dinheiro, porque se tivesse era só comprar alguma coisa todos os dias na máquina da escola. No momento, porém, estou meio quebrado. É que gastei todo o meu dinheiro numas porcarias que nem consigo usar. Faz um mês mais ou menos, vi umas propagandas num dos meus gibis e encomendei umas coisas que supostamente iam mudar minha vida por completo. Uma sequência de desenhos mostrando propagandas. No primeiro, óculos de raio-x. Veja através de paredes, metal, roupas. O segundo desenho traz flutuador pessoal. Voe por aí sobre um colchão de ar. Flutue a 2 metros do chão. O terceiro diz: imprima sua própria grana com a máquina de dinheiro. Introduza um pedaço de papel em branco e retire uma nota de 5 pratas. No quarto desenho, lance sua voz. Kit de ventriloquia. Todos os desenhos estão com os objetos ilustrados. Faz umas 2 semanas que comecei a receber minhas encomendas pelo correio. A máquina de dinheiro era um truque idiota de mágica em que você tem de introduzir sua própria grana num compartimento secreto para que a coisa funcione. Foi péssimo, já que estava realmente contando com aquele negócio para não ter de arrumar emprego quando crescer. Desenho de Banana observando as suas encomendas que estão sobre sua cama. Ele tem um ponto de interrogação sobre a cabeça. Os óculos de raio-x simplesmente faziam você ver tudo borrado e deixava vesgo, ou seja, outra enganação. Desenho de 2 garotas observando Banana com os óculos de raio-x. Ele não vê o entrante e tropeça. Elas riem. O lance sua voz foi um fracasso total e olha que segui as instruções direitinho. 2 garotos conversam enquanto atrás de um arbusto, Banana diz: sou um idiota, sou um idiota. Qual é? Mas o artigo que mais me empolgava era o flutuador pessoal. Imaginei que ia ser moleza voltar para casa depois da escola quando o meu flutuador finalmente chegasse pelo correio. Desenho de Banana em seu flutuador, falando com garotos que estão no ponto de ônibus. Ele diz: tchau, otários! Bom, hoje recebi o pacote, só que dentro não tinha nenhum flutuador. Só tinha uma fotocópia das instruções sobre como construir um. E empaquei logo no primeiro passo. Desenho de Banana observando as instruções. Passo 1. Adquira um motor industrial de turbina dupla. Não posso acreditar que as pessoas que escrevem aqueles anúncios conseguem se dar bem mentindo para as crianças assim. Pensei em contratar um advogado e processar os caras, mas advogados são caros e, como eu disse antes, a máquina de dinheiro era pura enrolação. Segunda-feira. Definitivamente tenho que começar a tomar conta da minha roupa suja. Faz uns 3 dias que estou sem cuecas limpas, por isso usei minha sunga no lugar da cueca. Hoje tivemos educação física e quando fomos para o vestiário trocar de roupa, esqueci completamente que estava com minha sunga por baixo. Desenho de Banana no vestiário com mais 2 estudantes. A sunga de Banana cai por suas pernas e os demais estudantes riem dele. Só que poderia ter sido muito pior. Tenho uma cueca da Mulher Maravilha que nunca tirei da embalagem e hoje de manhã fiquei muito tentada a usá-la só porque estava limpa. Acredite, eu não pedi aquela cueca da Mulher Maravilha. No verão passado, alguns parentes perguntaram à mamãe o que eu queria de aniversário e ela disse a eles que eu adorava quadrinhos e super-heróis. Então, tio Charlie me deu aquela cueca.
Desenho de uma foto onde tio Charlie presenteia a banana com a cueca. Eles estão próximos à árvore de Natal. Tivemos outro jogo depois da escola, mas ultimamente os dias têm sido mais quentes e não fiquei preocupado com o frio. Na escola, Mackey, Manuel e eu combinamos que levaríamos videogames portáteis à noite e, pela primeira vez, gostamos de verdade de futebol. Desenho de banana e os 2 amigos sentados jogando videogame, cada um com seu brinquedo. Só que nossa alegria durou pouco. 20 minutos depois do começo da partida, o Sr. Litch nos mandou sair do banco e disse para entrarmos em campo. Desenho dos 3 garotos observando o treinador chamando-os. O treinador diz: Crevey, Heffley, Gonzalez. Parece que algum pai reclamou que seu filho não estava jogando, então foi estabelecida uma regra dizendo que agora todos os garotos têm de entrar na partida. Bom, nenhum de nós estava prestando atenção no jogo. Assim, quando entramos em campo, não sabíamos o que fazer nem onde ficar. Uns garotos do nosso time nos disseram que o outro time ia cobrar um tiro livre e que teríamos de ficar em pé, ombro a ombro, para fazer uma barreira e não deixar a bola passar. Achei que os garotos do meu time estavam de brincadeira, mas não estavam. Manuel, Mackey e eu tivemos de ficar lado a lado em frente ao nosso gol. Aí o juiz apitou e um garoto do outro time correu para a bola e a chutou bem na nossa direção. Desenho de banana e seus 2 amigos em frente ao gol efetuando a barreira. Eles estão bem assustados e tampam suas genitálias com as mãos, enquanto o garoto do outro time chuta a bola. Bom, não nos demos muito bem com aquele negócio de barreira, e o outro time marcou. Desenho dos 3 garotos assustados correndo para os lados enquanto a bola entra no gol. Assim que teve uma chance, o Sr. Litch nos tirou do jogo e gritou conosco por não termos ficado parados, bloqueando a passagem da bola. Desenho do treinador brigando com os garotos. Mas sabe de uma coisa? Se eu tiver de escolher entre levar uma bronca e tomar uma bolada no meio da cara, não tenho a menor dúvida. Quinta-feira. Depois do jogo, na semana passada, perguntei ao Sr. Litch se podia ser o goleiro reserva e ele disse que sim. Foi uma jogada genial da minha parte, por diversas razões. Antes de mais nada, os goleiros não precisam correr em volta do campo e aquela coisa toda durante os treinos. Eles ficam apenas treinando defesas com um assistente. Segundo, goleiros usam uniformes diferentes do resto do time e isso significa que o Sr. Litch não pode me mandar entrar no jogo na hora de fazer barreira. Desenho dos garotos sentados no banco. Banana está com um uniforme diferente. O treinador chama: Crevey, Gonzalez. Nosso goleiro titular, o Tucker Fox, é o craque do time, por isso eu sabia que não havia possibilidade de eu jogar. Os últimos jogos foram até divertidos, mas esta noite aconteceu um negócio chato. O Tucker machucou a mão fazendo uma defesa e teve de sair. Ou seja, o treinador ia ter de me mandar entrar. Bom, papai ficou muito entusiasmado, porque eu finalmente ia entrar na partida. Ele veio para o meu lado do campo e ficou na lateral dando instruções. Só que, na verdade, eu não precisei muito. Nosso time segurou a bola do outro lado do campo durante todo o resto da partida e não toquei nela nenhuma vez. Desenho de banana em frente ao gol, enquanto seu pai lhe diz: Lembre de dobrar os joelhos, Greg. Mas acho que sei o que papai pretendia. No tempo em que eu jogava beisebol, tinha uma dificuldade enorme de me concentrar no jogo. Hoje, papai simplesmente queria ter certeza de que eu não ia me distrair como fazia antes. Desenho de banana quando criança, sentado no campo de beisebol, enquanto seu pai grita: Para de brincar com os dentes de leão! Devo admitir que foi uma boa o papai ter ficado de olho em mim esta noite. Havia mais ou menos 1 milhão de dentes de leão na minha área, e no segundo tempo eu estava começando a ficar um pouco tenso. Segunda-feira. Bom, ontem tivemos mais um jogo e por sorte o papai não estava lá para assistir. Perdemos nossa primeira partida da temporada, 1-0. Não sei como, mas outro time fez a bola passar por mim nos últimos segundos e ganhou a partida. E lá se foi nossa invencibilidade. Depois do jogo, todo mundo do meu time estava de mau humor. Aí tentei animá-los um pouco. Desenho de banana junto com os demais jogadores. Ele diz: Bom, é só um jogo idiota, certo, galera? Meus companheiros de time me agradeceram por ser positivo, me bombardeando com copinhos d'água. Quando cheguei em casa, fiquei meio nervoso de contar ao papai sobre o jogo. Acho que ele pareceu meio decepcionado, mas logo superou aquilo.
Desenho de banana conversando com papai. Eles estão sentados na cama de banana. Papai diz: "Você flexionou os joelhos?" Banana responde: "Aham." Mas hoje à noite, quando chegou em casa, papai estava com uma cara realmente furiosa. Ele bateu o jornal na mesa da cozinha, na minha frente, e olha só a foto que estava no caderno de esportes. Desenho da página de esportes. À direita, há uma foto com Banana sentado longe do gol com os dentes de leão, enquanto a bola entra no gol e ao longe o treinador dá-lhe uma bronca. À esquerda, há o texto: "Recorde ao vento." O goleiro do Red Sox, Gregory Heffley, faz uma pausa na ação enquanto um chute de 45 metros, desferido pelo meio-campista do Diamondbacks, James Byron, entra no gol. O tento pôs fim ao desejo do Sox de fazer uma campanha invicta. Aparentemente, papai ficou sabendo sobre a nota no jornal pelo seu chefe no trabalho. Desenho de papai com o jornal na mão, sendo observado por um colega de trabalho e seu chefe. O chefe diz: "Que belo filho você tem, Frank." Ok, pode ser que eu não tenha contado todos os detalhes do jogo ao papai. Em minha defesa, porém, eu não sabia direito o que tinha acontecido até ler sobre o assunto no jornal. Papai não me dirigiu mais a palavra pelo resto da noite. Se ele ainda estiver furioso comigo, só espero que supere isso logo. Twisted Wizard 2 saiu hoje, finalmente, e estou meio que contando com que o papai me descolhe algum dinheiro para que eu possa comprá-lo. Sexta-feira. Hoje, depois do jantar, o papai levou Roderick e eu ao cinema. Não porque estava tentando ser legal, é que ele precisava sair de casa. Lembra quando há alguns meses contei que a mamãe tinha entrado numa fase de malhação? Bom, depois da primeira aula, ela largou a academia. Papai tirou uma foto da mamãe com sua roupa de ginástica no primeiro dia em que ela foi à academia, e hoje as fotografias chegaram pelo correio. Desenho de mamãe vestida com roupa de academia e fazendo positivo com o dedo. O lugar onde revelam as fotos dá cópias duplicadas aos clientes. Então, papai, de brincadeira, escreveu legendas para as duas fotos da mamãe e as grudou na geladeira. Desenho de duas fotos idênticas com mamãe vestida de academia. Na primeira foto, acima dela, está escrito antes. Na segunda foto, depois. Bom, papai ficou todo orgulhoso de sua piada, mas a mamãe não achou tanta graça assim. Desenho de papai sorrindo ao olhar as fotos pregadas na porta da geladeira, enquanto atrás dele mamãe olha furiosa. De qualquer jeito, acho que o papai sentiu que talvez fosse uma boa ideia manter uma certa distância da mamãe esta noite. Fomos ao novo cinema que abriram no shopping. Depois de comprar os ingressos, entramos e os entregamos ao bilheteiro, que era um adolescente de cabelo raspado. Não o reconheci na hora, mas parece que o papai sim. Desenho de papai com um ponto de exclamação em sua cabeça. Ele está com os bilhetes na mão, enquanto atrás dele estão Banana e Roderick. O bilheteiro observa e diz: "Seus ingressos, senhor." Li o crachá do adolescente e não acreditei. Era Lenwood Hatch, o adolescente arruaceiro que morava na nossa rua. A última vez que o vi, ele tinha cabelo comprido e estava pondo fogo na lixeira de alguém. Mas ali estava ele, com uma cara de quem tinha entrado na aeronáutica ou coisa do tipo. Papai pareceu muito impressionado com o novo visual de Lenwood e os dois começaram uma conversa. Lenwood disse que estava frequentando a academia militar de Spag Union e trabalhando no cinema durante as férias. Aí ele falou que estava tentando tirar boas notas para entrar na escola militar de West Point. E de repente papai começou a tratar Lenwood como se fosse seu novo melhor amigo, o que foi bem louco, principalmente se considerarmos a história entre os dois. 2 desenhos. O primeiro está escrito antes, o segundo está escrito depois. No primeiro desenho aparece papai na porta de casa dando uma bronca em Lenwood, que joga ovos na porta de sua casa. No segundo desenho aparece papai conversando com Lenwood na porta do cinema. Bem, papai continuou conversando com Lenwood, então o Roderick e eu pegamos nossas pipocas e entramos no cinema. E foi só na metade do filme que percebi o que estava realmente acontecendo. Se o papai visse como a escola militar podia transformar um delinquente juvenil como Lenwood num homem, era só um passo para ele pensar que ela poderia fazer o mesmo por um banana como eu. Estou rezando para que o papai não esteja com esses pensamentos. No momento estou bem preocupado, porque fazia muito tempo que não o via tão bem-humorado quanto estava depois do filme. Desenho de Roderick e Banana atrás de papai, que assovia em direção ao carro. Segunda-feira. Bom,
É como eu temia. Papai passou o final de semana inteiro lendo sobre Spag Union e hoje, de noite, ele disse que vai me matricular lá. Desenho de papai e banana conversando. E esta é a pior parte. Novos recrutas devem se apresentar no dia 7 de junho, bem no meio das minhas férias. Papai tentou me convencer de que seria ótimo para mim e que a Spag Union iria me colocar em forma. Mas ir para o quartel não era o que eu tinha pensado fazer no meu verão. Falei para o papai que não iria durar um dia na Spag Union. Para começar, eles misturam garotos da minha idade com adolescentes, e isso não pode ser uma coisa boa. Tenho certeza de que os garotos mais velhos me pegariam para Cristo desde o primeiro dia. Desenho de banana num vestiário, ele está junto com 2 rapazes bem maiores do que ele. Um deles dá uma toalhada em banana enquanto o outro o chama de boiola. Mas o que realmente está me deixando preocupado é a situação do banheiro. Aposto que Spag Union é um desses lugares que não tem divisórias entre os chuveiros, e isso não é para mim. Desenho de 3 garotos tomando banho, um ao lado do outro, cada um em seu chuveiro. Quando o assunto é banheiro, preciso de privacidade. Eu nem uso da escola, a não ser em caso de absoluta emergência. Algumas classes na minha escola têm banheiro dentro, mas não posso usar esses porque qualquer barulhinho é transmitido para a sala inteira. Desenho da sala de aula, onde 2 alunos dão risada ao ouvirem um barulho que sai da porta do banheiro. A única opção é usar o banheiro do refeitório, mas aquele lugar é um verdadeiro hospício. Alguém teve a ideia, umas semanas atrás, de brincar com papel higiênico molhado lá, e agora o lugar parece uma zona de guerra. Desenho de banana observando o banheiro, onde vários alunos brincam de jogar papel higiênico molhado uns nos outros. Não consigo me concentrar num ambiente assim, então tenho que basicamente segurar as pontas até voltar para casa. Há alguns dias aconteceu algo que mudou a situação. O faxineiro colocou alguns aromatizantes novos no banheiro. Desenho de um aromatizante redondo. Espalhei um boato de que aquelas coisas eram, na verdade, câmeras para ver quem estava jogando papel molhado. Desenho de banana sentado à mesa do refeitório conversando com outros 2 colegas. Eles observam a porta do banheiro masculino. Devo ter contado às pessoas certas, porque dali em diante o banheiro do refeitório tem estado mais calmo que a biblioteca. Desenho de banana observando o banheiro, onde 2 outros estudantes estão lá. Posso ter resolvido o problema do banheiro na escola, mas acho que não vou conseguir fazer a mesma coisa em Spag Union, e realmente duvido que consiga segurar durante o verão inteiro. Sabia que não ia conseguir fazer o papai mudar de ideia, então fui falar com a mamãe. Disse que não queria ir para um lugar onde o obrigavam a raspar a cabeça e fazer flexões todo dia às 5 horas da manhã. Pensei que ela concordaria comigo e poria algum juízo na cabeça do papai, mas parece que no fim das contas a mamãe não vai ajudar em nada. Desenho de banana conversando com a mamãe. Mamãe diz: "Você vai ficar uma belezinha de uniforme." Quarta-feira. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa rápido para mostrar ao papai que era durão e que não precisava ir à academia militar. Então disse a ele que queria entrar para os escoteiros mirins. Papai pareceu entusiasmado com a ideia, o que foi um alívio. Além de tirá-lo da minha cola, tinha mais umas 2 razões para virar escoteiro. Em primeiro lugar, as reuniões são aos domingos, assim posso sair do futebol. E em segundo lugar, já é hora de começar a ser respeitado pelos outros meninos da escola. Desenho da sala de aula, onde 2 meninos observam a chegada de banana que está vestido de escoteiro. Um dos meninos diz: "Atenção!" Banana diz: "À vontade, cavalheiros." Os meninos batem continência. Na verdade, existem 2 tropas de escoteiros mirins na minha cidade. A tropa 24, que fica bem no bairro, e a tropa 133, que fica a uns 8 quilômetros daqui. A tropa 133 está sempre fazendo coisas como churrascos, festas na piscina e outras do tipo, mas a tropa 24 fica constantemente saindo para fazer serviços comunitários nos fins de semana. Então, a tropa 133 é muito mais a minha cara. Agora o lance é ficar esperto para que o papai não descubra a tropa 24, senão, com certeza, ele vai me fazer ficar com eles. Aliás, hoje, a caminho do shopping, passamos pela tropa 24 que estava limpando o parque. Por sorte, distraí o papai no último segundo. Desenho de escoteiros limpando a rua, enquanto Banana e papai estão dentro do carro que passa. Banana diz: "Olha, uma águia careca." Papai responde: "Onde? Onde?" Domingo.
Hoje foi minha primeira reunião de escoteiro mirim. Por sorte, era com a tropa 133. Consegui que o Hawley se inscrevesse junto comigo. Quando chegamos ao lugar, encontramos o Sr. Barrett, o mestre escoteiro. Ele nos pediu que fizéssemos a promessa escoteira e um monte de outras coisas e estávamos dentro. O Sr. Barrett até nos deu uniformes. Hawley ficou feliz porque achou o uniforme maneiro, mas fiquei contente só por ter uma camisa limpa. Desenho de Banana e Hawley observando os uniformes. Depois que vestimos os uniformes, nos juntamos ao resto da tropa e começamos a trabalhar para ganhar distintivos de mérito. Esses distintivos são os emblemas que você ganha fazendo todo tipo de coisa de macho. Hawley e eu começamos a folhear o livro dos distintivos para ver que trabalho iríamos pegar. Hawley queria fazer alguma coisa difícil, como sobrevivência na selva ou forma física, mas eu o convenci a desistir dessas ideias. Falei que devíamos começar com uma coisa fácil e tranquila. Então decidimos fazer entalhes em madeira. Mas era bem mais difícil do que pensei. Levava um tempo infinito para fazer um bloco de madeira ficar com cara de qualquer coisa, e em menos de 5 minutos entrou uma farpa no dedo do Hawley. Então fomos até o Sr. Barrett e perguntamos se havia algo menos perigoso que pudéssemos fazer. Desenho de Hawley chorando enquanto sua mão lateja. Banana conversa com o Sr. Barrett. Ele disse que se estivéssemos tendo problemas com a madeira, podíamos usar sabão. E foi aí que percebi que tinha feito a escolha certa quando me inscrevi na tropa 133. Hawley e eu começamos a esculpir o sabão, mas então descobri uma coisa muito legal. Se o sabão está bem molhado, dá para moldá-lo em qualquer forma só com as mãos. Assim deixamos nossas facas de entalhar de lado e só apertamos os sabões para que eles ficassem do jeito que quiséssemos. Desenho de Hawley e Banana moldando sabões. Minha primeira criação foi uma ovelha. Apresentei ao Sr. Barrett e ele anotou que eu tinha feito uma escultura. Desenho da escultura. Não sabia o que fazer no entalhe seguinte, então só virei minha ovelha de cabeça para baixo e apresentei como sendo o Titanic. Desenho do sabão moldado. E acredite se quiser, o Sr. Barrett engoliu essa também. Desenho dos meninos mostrando o sabão ao Sr. Barrett, que analisa com uma lupa e diz: foi mesmo uma tragédia terrível. Assim, o Hawley e eu conseguimos nossos distintivos para entalhe em madeira e os penduramos em nossos uniformes. Quando voltei para casa, papai ficou muito impressionado. Se soubesse que era tão fácil deixá-lo feliz, teria entrado para os escoteiros mirins 6 meses atrás. Desenho de papai abrindo a porta para Hawley, que está de uniforme. Papai está impressionado. Pasta 3. Maio. Domingo. No outro dia, o Sr. Barrett anunciou que nossa tropa ia fazer um acampamento de pais e filhos neste fim de semana. Então perguntei ao papai se ele iria comigo. Fiquei surpreso com a facilidade que tinha sido impressioná-lo com apenas aquele distintivozinho de mérito. Então pensei que ele iria achar o máximo me ver fazendo coisas de macho durante um fim de semana inteiro. Mas ontem de manhã acordei doente até os ossos. Eu não podia, mas o papai era obrigado a ir, já que tinha se inscrito para ser motorista. Desenho de papai observando Banana, que está deitado em sua cama, doente. Fiquei praticamente o dia inteiro na cama. Queria ter ficado doente num dia útil e não no fim de semana. No ano passado não perdi nenhum dia de aula e prometi a mim mesmo que não ia deixar aquilo acontecer de novo. Desenho de Banana e mais 2 alunos sentados em suas carteiras escolares. Pelo alto-falante sai: parabéns, Greg Heffley, por ganhar o prêmio de falta 0. Um dos alunos ri, enquanto o outro chama de nerd. O acampamento de pais e filhos acabou sendo um desastre. O telefone tocou às 10 da noite de ontem e era o papai ligando da enfermaria. Um desenho ao lado do outro. Ao lado esquerdo, papai com o telefone na mão. Ao lado direito, mamãe com o telefone na mão, enquanto é observada por Banana, que está sentado no sofá com cara de doente. Ele está com cobertor e tem uma xícara ao seu lado, também uma caixa de papel. Papai ficou numa barraca com os irmãos Woodley, Darren e Marcus, pois o pai deles não pôde ir. Os 2 estavam fazendo bagunça lá dentro, apesar do papai ficar dizendo para eles irem dormir. A certa altura, Darren jogou uma bola no Marcus e o acertou no estômago. Desenho de 2 garotos brincando, um jogando a bola no estômago do outro, enquanto o papai, em seu saco de dormir, observa a cena. Marcus fez xixi nas calças e acho que o Darren achou aquilo muito engraçado. Desenho de papai observando um dos garotos sentado ao chão enquanto o outro dá risada. Bom, o Marcus ficou louco. Ele mordeu o Darren e não largava mais.
Desenho de papai observando um garoto mordendo as costas do outro. Demorou um tempão para o papai separar os dois e depois disso teve de levar o Darren à enfermaria. Papai voltou hoje de manhã e não estava muito feliz comigo por tê-lo metido naquela situação. Algo me diz que depois deste fim de semana ele também não é um grande fã da Tropa 133. Domingo. Hoje era dia das mães e eu não tinha nada para dar à mamãe. Ia pedir ao papai que me levasse até a loja para eu comprar pelo menos um cartão ou uma coisa do tipo, mas ele ainda estava se recuperando do acampamento, e de todo jeito não acho que ele estava ansioso para me fazer algum favor. Desenho de banana observando seu papai que está deitado na cama, coberto. Então tive de inventar um presente feito em casa. No ano passado fiz o livro dos cupons para ela no Dia das Mães. Cada cupom tinha algo como poda de grama grátis ou lavagem de janela grátis. Desenho do livro, onde na capa está escrito lavagem de carro grátis e o desenho de um automóvel. Dou um livro desses para o papai quase todo Dia dos Pais e sempre funciona, que é uma beleza. É um jeito de cumprir minha obrigação de dar presente sem gastar dinheiro e ele nunca usa os cupons do livro. Desenho de banana presenteando o papai que está sentado ao sofá e diz: Hã? Ah, obrigado. A mamãe usou todos os cupons dela no ano passado, então eu não queria cometer o mesmo erro este ano. Desenho de banana saindo enquanto sua mãe o observa. Banana diz: vou à casa do Rowley jogar videogame. Mamãe fala: assim que você polir toda a prataria. Tentei pensar em algo original para fazer hoje para ela, mas acabei ficando sem tempo. Aí tive de pegar carona no presente do Manny. Desenho de um cartão com os dizeres: para a mamãe do Manny mais Greg. Ao lado, desenho de Manny com um rosto bem grande. Ao redor, coraçõezinhos. Segunda-feira. Acho que a melhor maneira de fazer o papai esquecer aquela confusão do acampamento é compensar de algum jeito. Por isso, esta noite no jantar, perguntei se ele queria sair para acampar comigo. Só nós dois. Dei uma estudada no meu manual do escoteiro mirim. Estou ansioso para mostrar a ele o que já aprendi. Desenho de banana e papai no acampamento. Entre eles há uma barraca já montada e uma fogueira já pronta. Bom, não vou dizer que o papai pulou de alegria, mas a mamãe achou que era uma ótima ideia. Ela disse que a gente devia ir neste fim de semana e que o Roderick também podia ir. Ela disse que seria uma bela experiência de vínculo para nós três. Não fiquei muito entusiasmado com a ideia, muito menos o Roderick. Desenho de banana, Roderick e papai observando mamãe enquanto ela fala. Eles estão sentados na mesa da cozinha. Na verdade, o Roderick e eu estamos de mal, e essa era uma das razões para eu sair de casa no fim de semana. Ontem à noite, minha mamãe estava cortando o cabelo do Roderick na cozinha. Em geral, quando mamãe corta o nosso cabelo, ela põe uma toalha em volta de nossos pescoços para que o cabelo não caia na roupa. Só que ontem a mamãe usou um de seus antigos vestidos de gravidez em vez da toalha. Aí, quando vi o Roderick com aquilo, senti na hora que precisava aproveitar a situação. Desenho de mamãe cortando o cabelo de Roderick, enquanto Banana bate uma foto. Corri para cima e me tranquei no banheiro antes que o Roderick conseguisse me alcançar e tomar a câmera. E só desci depois de ter certeza que ele tinha saído. Mesmo assim, Roderick deu troco. Ontem à noite tive um pesadelo. Sonhei que estava dormindo num formigueiro de formigas vermelhas. Tudo culpa dele. Desenho de Roderick jogando formigas na cama de Banana. Bom, na minha opinião, agora estamos quites. Mas se tem uma coisa que aprendi sobre o Roderick é que ele não vai deixar essa passar. É por isso que não estou muito afim de me trancar numa barraca com ele no fim de semana. Sábado. Hoje o Roderick, o papai e eu partimos para o acampamento. Escolhi um lugar onde dava para fazer um monte de atividades de macho. No caminho para o acampamento, o céu ficou escuro e começou a chover. Não fiquei nem um pouco preocupado, pois nossa barraca é impermeável e a mamãe tinha mandado ponchos para nós. Só que quando chegamos, o lugar onde íamos acampar estava totalmente alagado. Desenho de papai, Banana e Roderick dentro do carro, observando a chuva. Como estávamos bem longe de casa, o papai achou melhor procurar um lugar para passarmos a noite. Fiquei bem chateado, pois a ideia daquele passeio era impressionar o papai com meus conhecimentos de acampamento, e agora a gente ia se enfiar em algum quarto de hotel idiota. Papai achou um lugar e conseguiu um quarto com 2 camas e um sofá-cama. Ficamos um tempo vendo TV e depois começamos a nos preparar para dormir. Primeiro, papai desceu na recepção para reclamar que o aquecedor estava fazendo barulho, e eu fiquei sozinho no quarto com o Roderick.
Fui ao banheiro escovar os dentes e quando saí, o Roderick estava espiando pelo olho mágico. Aí ele falou uma coisa que gelou meu sangue. Ele disse que a Holly Hills e sua família estavam ali fora, no corredor, e que estavam no quarto bem em frente ao nosso. Desenho de banana observando Roderick, que olha pelo olho mágico. Eu precisava ver aquilo com meus próprios olhos. Aí afastei o Roderick e espiei pelo olho mágico. O corredor estava completamente vazio e antes que me desse conta de que era uma pegadinha do Roderick, ele me deu um empurrão e eu caí fora do quarto. Desenho de Roderick empurrando banana para fora do quarto. Aí a situação piorou. Roderick trancou a porta e eu fiquei no corredor vestindo apenas uma cueca apertadinha. Desenho de banana assustado, sentado no meio do corredor, olhando para a porta do quarto. Esmurrei a porta, mas Roderick não queria me deixar entrar no quarto. Estava fazendo o maior barulho e me dei conta de que as pessoas dos quartos próximos iam começar a abrir as portas para verificar o que estava acontecendo. Assim, corri para o canto para não passar pelo vexame de alguém me ver. Fiquei uns 15 minutos me esgueirando pelos corredores, me escondendo toda vez que ouvia vozes. Desenho de banana assustado, tentando se esconder enquanto as pessoas abrem as portas. Ia voltar para o quarto e implorar ao Roderick que me deixasse entrar, mas aí me dei conta de que não sabia nem qual era o número do nosso quarto, e todas as portas para mim eram exatamente iguais. Não dava para ir até a recepção, a única opção que me restava era tentar encontrar o papai. Aí me lembrei de uma coisa, papai é viciado em comer besteira. Eu sabia que em algum momento ele ia acabar aparecendo na máquina de doces, então foi lá que acampei. Me encaixei entre a máquina de refrigerantes e a máquina de doces e esperei. Tive de esperar um tempão, mas no fim o papai apareceu. Desenho de banana entre duas máquinas, enquanto o papai o observa segurando uma nota de dinheiro. Banana diz, oi. Mas sabe de uma coisa? Depois que vi a cara que o papai fez, achei que devia ter engolido a vergonha e perguntado na recepção qual era o meu quarto. Domingo. Bem, depois do que aconteceu com o nosso plano de acampar, tenho certeza de que nunca vou conseguir convencer o papai a mudar de ideia sobre Spag Union, ou seja, já que é assim, não vou nem tentar. Me dei conta de que restam apenas umas 3 semanas antes de me despacharem, então esta é minha última chance de tentar alguma coisa com a Holly Hills. Se der sorte, talvez consiga levar alguma lembrança boa para a academia militar, e meu verão não vai ser tão ruim assim. Desenho de banana vestido de soldado sendo observado por outros soldados. O comandante diz, está sorrindo por quê, soldado? Banana sorri enquanto pensa em um beijo com Holly. Faz muito tempo que estou tentando criar coragem para falar com a Holly e cheguei à conclusão de que é agora ou nunca. Hoje na igreja eu tentei dar um jeito de sentarmos ao lado da família Hills, só que acabamos 2 fileiras na frente deles, o que não era tão longe afinal, e na parte em que todo mundo aperta a mão uns dos outros entrei em ação. Desenho de banana sobre o banco da igreja, esticado, pegando na mão de Holly e dizendo, a paz esteja com você, Holly Elizabeth Hills. O lance de apertar a mão era apenas o primeiro passo num plano de 2 partes. A segunda parte seria à noite. O passo seguinte era telefonar para Holly e usar o lance de apertar a mão como ponto de partida da conversa. Desenho de banana e Holly conversando via fone. Banana diz, oi Holly, aqui é o Greg Heffley. Talvez você se lembre de mim por um a paz esteja com você muito especial. Holly cora. Hoje no jantar falei para todo mundo que precisava dar um telefonema muito importante e que por isso ninguém podia usar o telefone. Mas acho que o Roderick deve ter adivinhado que eu queria ligar para uma garota, porque pegou os fones sem fio e os escondeu. Com isso, o único jeito de dar um telefonema era usando o interfone da cozinha. Só que eu não ia fazer isso de jeito nenhum. Desenho de Roderick olhando para a banana. Roderick sorri com sarcasmo. Disse à mamãe que o Roderick tinha pegado todos os telefones e ela o obrigou a colocá-los no devido lugar. Roderick acabou descendo ao porão. Mais tarde fui para o quarto da mamãe e do papai para fazer a ligação. Apaguei as luzes para que o Roderick não percebesse que eu estava lá e me escondi debaixo de um cobertor. Depois esperei uns 20 minutos para ter certeza de que ele não tinha me seguido. Antes de conseguir ligar para Holly, alguém entrou no quarto e acendeu a luz. Tive certeza de que era o Roderick, mas não era. Era o papai. Desenho de banana embaixo de um cobertor ao lado da cama, há um ponto de interrogação acima, enquanto o papai observa ao acender a luz.
Resolvi ficar completamente imóvel e deixar o papai apanhar o que estava precisando e sair. Mas o papai não saiu. Foi para baixo das cobertas e começou a ler um livro. Eu devia ter me descoberto assim que o papai entrou, porque agora não dava para simplesmente levantar e sair, senão ele teria um ataque do coração. Sendo assim, resolvi rastejar para fora do quarto bem devagarzinho. Me movi mais ou menos a 3 centímetros por segundo. Fiz as contas e cheguei à conclusão de que levaria meia hora para sair dali, mas ainda haveria tempo suficiente para telefonar para a Holly depois disso. Desenho de papai sentado na cama lendo um livro enquanto Banana, embaixo do cobertor, mexe-se em direção à porta. Estava a uma distância de apenas 15 centímetros da porta do quarto quando o telefone que estava na minha mão tocou e quase me matou de susto. Desenho do telefone tocando enquanto Banana e papai gritam de susto. Acho que o papai quase teve um ataque do coração de verdade e assim que se recuperou não pareceu muito feliz por me ver ali. Papai me expulsou do quarto e bateu à porta. Tenho certeza de que o episódio não contribuiu para melhorar minha situação com ele, mas de todo jeito acho que a esta altura provavelmente não adianta mais. Terça-feira. Já se passaram 2 dias desde que apertei a mão de Holly, e eu queria que o tempo parasse de passar enquanto não falasse com ela de novo. Por sorte, papai e Roderick não estavam em casa na noite de hoje, então eu sabia que podia fazer uma ligação sem que ninguém me incomodasse. Treinei o que ia dizer 1 milhão de vezes, depois me concentrei para ter coragem de ligar. Desenho de Banana sentado em sua cama com o telefone na mão, observando-o. Disquei o número de Holly e começou a chamar, só que bem naquele momento a mamãe pegou o telefone lá embaixo. Mamãe tem esse costume realmente horrível de ligar sem verificar se tem alguém na extensão, e foi isso que ela fez hoje. Tentei fazê-la parar, mas não adiantou. Desenho de mamãe com o telefone na mão tentando discar, enquanto Banana grita, "Mãe, mãe!" O telefone continuou chamando na casa dos Rios e então alguém atendeu. Era a mãe da Holly. Mamãe ficou confusa, já que para começar ela não havia discado o número dos Rios. Segurei a respiração e fiquei esperando que aquilo tudo acabasse. Desenho de mamãe que está à esquerda com o telefone na mão e diz, "Alô? Alô, quem é?" Enquanto à direita, Banana está com cara de preocupado, segurando o telefone e apenas ouvindo. Levou 1 minuto para que a mamãe e a senhora Rios conseguissem entender quem estava na outra ponta da linha, mas assim que entenderam, começaram a conversar como se nada de estranho tivesse acontecido. As duas começaram uma longa conversa sobre a Associação de Pais e Mestres e o Comitê de Finanças e outras coisas do tipo. Eu não podia desligar porque a mamãe ia ouvir o clique e na hora ia perceber que havia alguém na extensão. Em determinado momento, virei assunto da conversa entre a mamãe e a senhora Rios. Desenho de mamãe que está à esquerda falando ao telefone. Ela diz, "Chamou o irmão de Plup, blá, blá, blá." Enquanto Banana, à direita, continua ouvindo pela extensão. Nesse ponto, simplesmente larguei o telefone e fui dormir. Acho que o destino não quis que houvesse um telefonema entre Holly e eu, então estou desistindo oficialmente. Sexta-feira. Hoje na escola ouvi a Holly dizer a 2 amigas que iria se encontrar com elas à noite no rink de patinação e uma lampadinha se acendeu sob minha cabeça. Depois da escola perguntei à mamãe se à noite ela podia me levar ao patinação e ela disse que sim, mas que eu teria de arrumar carona com os pais de algum colega para voltar para casa. Aí resolvi convidar o Hawley para ir comigo. Assim que o Hawley chegou lá em casa, percebi que havia cometido um grande erro ao convidá-lo. Desenho de Banana decepcionado ao abrir a porta de sua casa e ver Hawley com uma roupa estranha. Hawley estava com o cabelo todo arrepiado e vestido como seu cantor favorito, o Josh. Acho até que Hawley talvez estivesse usando o brilho labial, mas não posso jurar. Só que não podia ficar me preocupando com o jeito como Hawley estava vestido, pois tinha meus próprios problemas. Um pouco antes havia perdido uma de minhas lentes, o que significava que teria de usar meus óculos reservas. As lentes desses negócios têm uma grossura de uns 10 centímetros, e eles são ridículos. Quando não estou de lentes de contato ou de óculos, sou cego que nem um morcego. Acho que deveria me sentir feliz por não viver na Era das Cavernas, pois não teria sido capaz de caçar ou fazer alguma coisa útil. Tenho certeza de que meus companheiros de tribo teriam me deixado para trás na primeira oportunidade. Desenho de Banana vestido como homem das cavernas, enquanto 2 homens saem de perto. E Banana diz, "Foi aqui que vocês viram aquele mamute albino?"
Provavelmente eu teria sido obrigado a virar sábio ou algo do tipo só para fazer todo mundo acreditar que valia a pena me ter por perto. Na carona para o rink de patinação desta noite, dei a Hawley algumas instruções sobre como se comportar se eu começasse uma conversa com Holly Hills. Conhecendo-o, ele era bem capaz de comprometer minhas chances com ela. Desenho de banana que está de óculos. Ele conversa com Hawley. Gostaria de ter esperado até sairmos do carro porque a mamãe ouviu um pouco da nossa conversa. Desenho da mamãe conversando com os meninos. Ela diz: Holly Hills? Ela era a única criança de 4 anos da pré-escola que não sabia usar a privada. Lá, 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 lá. Não estou ouvindo, diz Banana. Quando a gente chegou ao patinação, saí do carro antes que a mamãe conseguisse dizer mais alguma coisa que eu não quisesse ouvir. Hawley e eu compramos nossos ingressos e entramos. Alugamos nossos patins e fomos com eles para a área dos fliperamas, onde eu dei uma geral no ambiente. Avistei a Holly perto da lanchonete. Ela estava com um bando de amigas. Não era um bom momento para ir falar com ela. Às 9 horas, o DJ anunciou casais de patins. Um monte de gente começou a formar pares e Holly estava sentada completamente sozinha. Percebi que aquela era a oportunidade que eu estava esperando. Desenho de Holly sentada à mesa da lanchonete tomando uma bebida. Comecei a andar na direção dela, mas era muito mais complicado andar com patins do que havia imaginado. Tive de me agarrar à parede para não cair. Desenho de banana segurando a parede para não cair com seus patins. Aquilo estava demorando uma eternidade e vi que só ia conseguir chegar perto da Holly depois que a música tivesse acabado. Aí sentei no chão e fui de bunda para o lado dela para apressar as coisas. Desenho de banana caído no chão enquanto pessoas patinam ao seu redor. Quase fui atropelado várias vezes, mas acabei chegando à lanchonete. Holly ainda estava lá sentada sozinha. O tempo ia passando, por isso tive de fazer um atalho por cima de uma poça de refrigerante para chegar até ela. Enquanto cruzava a lanchonete, tentei imaginar o que diria a Holly. Percebi que naquele momento não estava na minha melhor forma e me dei conta de que teria de dizer algo muito legal para remendar a situação. Mas antes que eu conseguisse abrir a boca, Holly disse 5 palavras que mudaram tudo. Banana está sentado ao chão enquanto Holly o observa e diz: Seu nome é Fregley, né? Comecei a explicar a ela que eu era Greg Heffley, o garoto da piada do caiu de um cachorro, mas justo nesse momento acabou Casais de Patins e todas as amigas de Holly voltaram e a puxaram para o rink. Voltei para a área dos fliperamas e foi lá que passei o resto da noite, porque, acredite, eu não estava com vontade de patinar. Desenho de Hawley e Banana na mesa do refeitório. Hawley diz: Posso pegar um refri? Banana responde: Não. Sabe, devia ter me dado conta há muito tempo de que a Holly não valia o esforço. Alguém capaz de me confundir com Fregley, com certeza tem algum problema. Estou oficialmente fora desse negócio de garotas. Eu devia pedir ao papai que perguntasse se posso me apresentar mais cedo na Spag Union, já que, na verdade, não há nada que me prenda aqui. Pasta 4. Junho. Sexta-feira. Hoje foi o último dia de aula e todo mundo estava de bom humor, menos eu. Todos os outros estão ansiosos para se divertir neste verão, mas para mim só vai haver abdominais e marchas. No almoço, todo mundo passou seus anuários para os outros assinarem. Quando recebi o meu de volta, encontrei isto na última página. Desenho de um bilhete, onde no final tem um óculos. No texto diz: Não seja banana, seja bacana, espertinho. No começo, eu não consegui descobrir quem era o espertinho, mas depois me dei conta de que era apenas o Hawley. Há uns 2 dias, Hawley estava perto do armário de um cara mais velho e o garoto queria que ele saísse dali. Aí o cara disse isso. Desenho de Hawley próximo ao armário, enquanto um garoto o observa e diz: Se afasta do meu armário, espertinho. Acho que o Hawley pensa que espertinho virou o apelido oficial dele ou coisa do tipo. Só espero que ele não queira que eu o chame assim. Folheei meu anuário para ver quem mais tinha assinado e uma das assinaturas me fez tremer nas bases. Era da Holly Hills. Para começar, meu nome estava correto, ou seja, de sexta-feira à noite para cá, ela tinha sacado quem eu era. E depois, no fim, estava escrito MC, que, como todo mundo sabe, significa mantenha contato. E com certeza vou aceitar o convite. Desenho do bilhete que diz: Greg, não te conheço assim tão bem, mas acho que você parece ok. MC, Holly. Passei meu anuário ao Hawley para que ele visse o que a Holly tinha escrito,
Mas aí ele me mostrou o que ela tinha escrito no dele, e perto da sua mensagem a minha ficou meio sem graça. Desenho do bilhete que diz: Querido Hawley, você é tão adorável e engraçado, espero que a gente fique na mesma sala no ano que vem. Continue fofo. Amor, Holly. Desenho de banana decepcionado ao ler o bilhete enquanto Hawley o observa rindo. Alguns minutos depois, o anuário da Holly veio parar em minhas mãos. Olha só o que escrevi. Desenho do bilhete que diz: Querida Holly, você é uma pessoa bacana e tudo, mas só penso em você como amiga. Do Espertinho. E o desenho de um óculos. Acho que prestei um imenso favor ao Hawley. Não quero ver o coração dele pisoteado pela Holly Hills, pois a verdade é que as garotas podem ser meio cruéis às vezes. Sábado. Hoje foi meu único dia de férias de verão e tive de passá-lo na festa de meio aniversário dos Setes nela. Pedi à mamãe que me deixasse ficar em casa para poder ficar numa boa, mas ela disse que a família inteira ia à festa. Papai nem tentou discutir, pois sabia que ele também não ia conseguir cair fora. Assim, a 1 hora, atravessamos a rua para ir à casa dos Snella. Desenho de banana e toda a sua família atravessando a rua. Este ano, os Snella realmente se esmeraram. Havia um palhaço fazendo animais de balão e um pula-pula para os pequenos. Tinha até música ao vivo. Roderick ficou bem chateado com isso, porque a banda dele, Fralda Cheia, tentou pegar o trabalho, mas os Snella não quiseram. Todo mundo almoçou e às 3h30 começou o evento propriamente dito. O senhor e a senhora Snella mandaram todos os adultos formar uma fila em frente ao set e cada um deles tentou fazê-lo sorrir. O primeiro foi o senhor Heinrich. Desenho de toda a família. Senhora Snella está sentada ao lado de seu filho pequeno, enquanto o papai faz gestos engraçados. Vi que o papai parecia bem nervoso no fim da fila. Certo momento passei perto dele quando fui me servir de bolinhos e ele me parou. Me disse que se conseguisse livrá-lo daquela situação, ele realmente ficaria me devendo uma. Desenho de papai conversando com banana próximo à mesa de bolinhos. Achei a maior ironia papai me pedir um favor, especialmente agora, um dia antes de me despachar para a escola militar. Então, por mim, ele podia espernear à vontade. Mas isso não significa que eu queria ver meu pai fazer papel de idiota na frente de toda a vizinhança. Pensei em desaparecer discretamente e ir para casa, para não passar vergonha. Mas aí vi o Manny do outro lado do deck mexendo nos presentes do set. Desenho de Manny mexendo nos presentes. Manny encontrou o presente dado pela nossa família e rasgou o embrulho. Assim que viu o que era, percebi que as coisas iam se complicar muito. Era um cobertor de tricô azul exatamente igual ao usado pelo Manny quando ele era bebê, e dava para perceber que Manny estava achando que tinha encontrado um coiso novinho em folha. Desenho de Manny com o coiso nas mãos. Há corações próximo a ele. Cheguei para o Manny e disse que ele ia ter de devolver o cobertor porque aquele era um presente para o bebê e não para ele, mas Manny não soltava o negócio. Desenho de banana conversando com Manny. Quando se deu conta de que eu ia pegar o cobertor, ele simplesmente se virou e o jogou por cima da grade. O cobertor aterrissou num galho. Sabia que ia ter de recuperá-lo antes que a mamãe descobrisse, por isso saí do deck e comecei a escalar a árvore. Desenho de banana escalando a árvore para pegar a manta que está acima. Estava quase pegando o cobertor quando meu pé escorregou e fiquei lá, pendurado. Tentei me içar com os braços, mas não tinha força suficiente. Provavelmente eu teria conseguido, só que naquele dia minha única alimentação tinha sido um suco de uva e a cobertura de uma fatia de bolo, de modo que estava sem energia. Gritei por socorro, mas na verdade teria sido muito melhor não chamar a atenção para mim. É que bem na hora em que todo mundo se aproximou para ver o que estava acontecendo, minha calça afrouxou e ficou pendurada nos meus tornozelos. Isso não teria acontecido se eu estivesse com a minha calça. Mas, como não lavei minha calça social depois que ela ficou coberta de chocolate, estava usando uma do Roderick, que era uns 2 números maior que a minha. A situação já era suficientemente humilhante, mas aí me dei conta de que havia uma coisa ainda pior. Eu estava usando minha cueca da Mulher Maravilha. Desenho de banana pendurado no galho com as calças arriadas. Várias pessoas o observam enquanto o Sr. Snella o filma. Finalmente o papai correu e me ajudou a descer, mas não antes de o Sr. Snella filmar a coisa toda. E algo me diz que dessa vez ele tem uma bela chance de ganhar o grande prêmio do Famílias Mais Engraçadas da América. Depois disso, o papai me acompanhou até em casa. Pensei que ele ia ficar furioso comigo, mas na verdade meu acidente aconteceu bem na hora em que o papai ia chegar em frente ao set Snella. Então eu salvei de
ter que fazer alguma coisa na vez dele. E veja esta, papai acha que eu fingi tudo aquilo para salvá-lo. Desenho de papai cumprimentando Banana. Papai diz, meu filhão. Eu é que não ia corrigi-lo. Me servi de uma grande tigela de sorvete, sentei na frente da TV e tentei aproveitar o melhor possível o que restava do meu único dia de liberdade. Domingo. Quando acordei hoje de manhã já eram 11h15. Eu não consegui entender por que ainda estava na cama, já que supostamente papai ia me levar de carro para a Spag Union às 8h. Desenho de Banana que acorda em seu quarto. Então fui até lá embaixo. Papai estava sentado na mesa da cozinha lendo o jornal e ainda não tinha se vestido. Desenho de Banana que observa papai tomando café sentado à mesa da cozinha e lendo o jornal. Na hora que entrei na cozinha, papai me disse que a gente podia repensar a questão do colégio militar. Disse que talvez fosse suficiente eu fazer algumas flexões e uns abdominais de vez em quando e que isso seria tão bom quanto o programa de condicionamento físico de verão da Spag Union. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Acho que papai ficou com a sensação de que me devia algo por tê-lo salvado ontem e aquele foi o jeito que encontrou de me devolver o favor. Saí e fui até a casa do Hawley antes que o papai resolvesse mudar de ideia, e enquanto subia a ladeira me dei conta de que estava de férias. Desenho de Hawley subindo a ladeira, assoviando. Bati à porta da casa do Hawley e quando abriu disse a ele que não precisava mais ir para a Spag Union. Desenho de Banana conversando com Hawley. Hawley ficou sem saber do que exatamente eu estava falando. Isso mostra como ele pode ser desligado às vezes. Jogamos o Twisted Wizard 2 do Hawley por um tempo, depois os pais dele nos puseram para fora de casa. Aí pegamos uns picolés e fomos sentar no meio-fio. Você não vai acreditar no que aconteceu logo depois. Uma garota muito bonitinha, que eu nunca tinha visto antes, veio na nossa direção e se apresentou. Disse que o nome dela era Trista e que tinha acabado de se mudar para uma casa um pouco mais adiante. Desenho dos garotos chupando picolé sentados no meio-fio enquanto uma garota se aproxima e diz Oi. Olhei para o Hawley e era óbvio que ele estava pensando o mesmo que eu. Foram necessários mais ou menos 2 segundos para que eu pensasse num plano. Desenho de Banana pensando. Ele reflete sobre dar um porrete na cabeça de Hawley. Mas depois tive uma ideia melhor. A família do Hawley é sócia de um clube e ele pode levar 2 convidados por dia à piscina de lá. Então a coisa podia funcionar direitinho. Desenho de Hawley pensando no dia ensolarado onde ele e Trista estão sentados em frente à piscina. Hawley está próximo a eles. Banana diz a Hawley, traz umas raspadinhas. Pelo jeito, minha sorte está finalmente mudando. E sabe de uma coisa? Já estava na hora. Não sei de ninguém que mereça um descanso mais do que eu, porque, como disse antes, sou uma das melhores pessoas que conheço. E eu sei que é realmente cafona acabar com um final feliz, mas parece que meu papel acabou, então acho que é o fim. A palavra fim está escrito em letras garrafais e bem negritadas. Pasta 5. Agradecimentos. Obrigado à minha esposa, Julie, sem cujo amor e apoio estes livros não teriam sido possíveis. Obrigado à minha família, mamãe, papai, Rê, Scott e Patty, e à minha família estendida, os Kinney, Culinani, Johnson, Fitch, Kennedy e Burdett. Todos têm me apoiado muito nessa empreitada e tem sido bastante divertido dividir essa experiência com vocês. Obrigado, como sempre, ao meu editor, Charlie Kochman, por apostar nesta série, ao Jason Wells, o melhor diretor de publicidade do ramo, e a todas as ótimas pessoas da Abrams. Obrigado a meu chefe, Jess Bralier, e a todos os meus colegas de trabalho da Family Education Network. Obrigado a Riley, Sylvie, Carla, Nina, Brad, Elizabeth e Kate, em Hollywood. Obrigado a Mel Oldham por seus artigos maravilhosamente bombásticos sobre os 2 primeiros livros. E obrigado a Aaron Nicodemos por me encorajar, em tempos remotos, a retomar minha caneta quadrinística quando eu já tinha desistido. Sobre o autor. Jeff Kinney é criador de poptropica.com e autor dos best-sellers Diário de um Banana, Roderick é o Cara e Diário de um Banana, Faça Você Mesmo. Passou a infância na região de Washington, D.C. e se mudou para a Nova Inglaterra em 1995. Jeff mora no sul de Massachusetts com a esposa Julie e seus 2 filhos, Will e Grant.
Divirta-se para valer em www.diariodeumbanana.com.br ou mande uma mensagem para banana@vreditoras.com.br, soletrando banana@vreditoras.com.br. Sua opinião é muito importante. Fim do livro Diário de um Banana, A Gota d'Água. Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, reprodução e comercialização. Lido por Carla Domene em janeiro de 2013. Nome do livro Diário de um Banana, A Gota d'Água. Autor Jeff Kinney. Número de páginas 217. Copyright 2012 Vergara e Riba Editoras Limitada. Título original Diary of a Wimpy Kid, The Last Straw. Tradução Antônio de Macedo Soares. Editora Vergara e Riba Editoras. Cidade São Paulo, ano 2010. Editado por Cléo Aceville.